Olá pessoal, aqui Velgas, hoje dia 1º de agosto de 2020. Vamos falar hoje de armas nucleares, né? Não estamos aqui para destruir o mundo, mas vamos falar por que a Ucrânia abriu mão do arsenal nuclear que ela tinha. Quero só fazer um breve histórico, até números confiáveis que se tinha da parte do Ocidente, porque isso é um segredo que é guardado a 7 chaves até hoje pela Rússia, do Império Soviético, mas em alguns pontos às vezes eles concordam, mesmo em algumas revistas soviéticas ou russas atuais, né? Que em 1988 a União Soviética tinha 45 mil ogivas nucleares. É arma nuclear pra caramba. Né? Ela e os Estados Unidos em conjunto conseguiriam destruir o mundo umas 10 vezes. E acho que ainda sobraria arma nuclear. E também essas armas eram distribuídas em 4 países, né? Rússia, Rússia, Ucrânia, como segundo depois da Rússia era o país que tinha mais armas nucleares. Aí terceiro a Bielorrússia e em quarto Cazaquistão. O Cazaquistão é onde eram testadas, ele tinha um campo lá, de 18, esse campo existe ainda, né? Eu falei que tinha um campo de 18 mil metros quadrados, num círculo de 18 mil metros quadrados, onde eles testavam as explosões. Inclusive, em 1949, foi que a União Soviética fez o primeiro teste nuclear, explodindo a primeira bomba atômica da Rússia, em 1949, ou seja, 4 anos depois que terminou a Segunda Grande Guerra Mundial. E eles testaram nesse campo até 1989, eles testaram em torno de 500 bombas nucleares. Então é um campo hoje, fica no Cazaquistão esse campo, chama-se Semipalatinsk, no campo de Semipalatinsk. Esse campo hoje tem alta radioatividade, ou seja, as pessoas não chegam lá, não vão lá porque a radioatividade é alta, então não é permitido as pessoas irem lá. Mas vamos lá. Não se sabe exatamente, no final, quando foi passado, a quantidade de armas nucleares que a Rússia tinha, né? Mas a Ucrânia tinha em torno de 2.000 armas nucleares. E dessas 2.000 armas nucleares, 1.245 eram levadas por mísseis intercontinentais e que estavam apontados, na sua maioria, para os Estados Unidos. Tinha alguns para a Europa, tipo para Paris, sei lá, para Londres, Berlim, etc., né? Para os outros países da Europa que eram inimigos do bloco soviético. E quando houve a dissolução do Império Soviético, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essas a 0 minuto de jogo, ou seja, as armas estavam lá, isso não se desmonta facilmente, e permaneceram lá. Mas houve uma preocupação no mundo, como é que isso vai ser administrado, né? Então iniciou-se aí uma negociação. Os Estados Unidos se preocupavam com essa divisão das armas nucleares pelos esses outros 3 países, né? Ninguém sabia exatamente como é que a coisa ia ficar. E começaram a pressionar. Eles fizeram muitas reuniões com a Rússia, com a Ucrânia, a Bielorrússia, Cazaquistão. Na época o presidente era o Bill Clinton, nos Estados Unidos, e o secretário de Estado era o James Baker. E eles achavam muito desconfortável ter que negociar com todo mundo acordos nucleares, e achavam que poderia ser perigoso, mesmo porque em 1967, no dia 1º de janeiro, foi feito um tratado de não proliferação de armas nucleares, embora que ali não seria não proliferação. Eles apenas desmembraram a União Soviética, que era um país, e as armas estavam lá, mas na realidade iam ficar em 4 países, mas eles não gostavam disso. E começaram a pressionar. Aí em 1991, mesmo no ano em que houve a dissolução foi em meados de 1991 da União Soviética, nesse ano mesmo o Cazaquistão
entregou para a Rússia as armas para elas serem destruídas. E foram destruídas no próprio campo lá onde eles faziam os testes nucleares, né? Ou seja, muitas tiveram que ser desmontadas dos foguetes que carregavam essas ogivas e tiveram que ser explodidas ali naquela região, né? A única maneira de destruir essas armas é fazendo a explosão delas. Desculpe, minha gata, tem uma gata que queria entrar no filme aqui, eu toquei ela. Aí, em 1994, um pouquinho depois, a Bielorrússia devolveu essas armas para a Rússia. O tratado era entregar para a Rússia. E a Ucrânia não quis devolver, né? A Ucrânia não quis devolver, começaram a pressionar, na época o presidente era o Leonid Kuchma, que era na época da dissolução. O Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, até hoje ele se arrepende e diz que demos muito barato. Eu não sei, eu não pesquisei, não estudei por quanto a Bielorrússia deu, mas eles todos receberam uma compensação financeira também. E ele só não valeu a pena, deveríamos ter ficado com as armas nucleares. E a Ucrânia, que tinha essas 1.240 ogivas, a Ucrânia, eu diria para vocês, de fato, desses países da ex-União Soviética, é a única democracia plena, né? Vocês vejam que, por exemplo, do Cazaquistão, ele ficou de 91, desde quando acabou a União Soviética, até 2019, quando ele faleceu, né? E inclusive a capital, que se chamava Astana, e em 2019 passa a levar o nome da capital do Cazaquistão, é Nur-Sultan. Na Bielorrússia também, desde 1994, foi quando o Lukashenko assumiu, ele está até hoje, né, como presidente também, em eleições. A cada 14 anos tem eleições, mas só dá ele, né? E a oposição não tem vez, nunca consegue. Então, eleições infinitas, enquanto ele viver. Na Ucrânia é o único país com democracia plena, e que o Congresso funciona plenamente. E o Congresso, liderado, que chama-se Verkhovna Rada, né, em ucraniano, seria a Câmara de Deputados, era contra devolver as armas, e argumento principalmente dos nacionalistas que lideravam esse processo de não devolver. Diziam que os imperialistas russos viriam ainda a ameaçar a Ucrânia. Mas face à pressão grande dos Estados Unidos, que inclusive ameaçou boicotar e fazer sanções e bloqueios à Ucrânia, né? E o presidente Karachuк levou isso para a Verkhovna Rada. Houve uma discussão, houve briga lá por causa disso. Resumindo, resolveram entregar as armas onde seriam destruídas pela Rússia. Houve uma compensação, né? Que compensação foi essa? 175 milhões os Estados Unidos pagou, de dólares, 175 milhões os Estados Unidos pagou para a Ucrânia. A Rússia perdoou uma dívida de 1 bilhão e 99 milhões que a Ucrânia devia para a Rússia. A Ucrânia queria mais 3 bilhões que a Rússia pagasse em dinheiro, né? Não teve sucesso. Mas, resumindo, acabou passando no Congresso, né, depois de muita discussão, e entregaram, de fato, as armas nucleares, né? Eu acho que, de fato, o preço foi bagatela. Venderam a preço menor do que lojas de R$ 1,99 aqui no Brasil. Eu quero mostrar agora aqui para vocês, rapidamente, algumas fotografias desse arsenal nuclear que foi destruído, né? E nem todos foi destruído, porque muitos permaneciam muito bem, porque as armas, essas 2.000 armas, principalmente as 1.240, elas tinham validade. Elas tinham uma validade de mais uns 7 anos, entre 7 a 10 anos. Mas elas teriam que ser feita a manutenção para prosseguir, né? E na época também a Ucrânia estava em dificuldades financeiras. Mas eu vou mostrar agora essas armas, algumas fotos dessas armas que foram destruídas, ok? Vamos passar para as fotos agora. Bom, pessoal, essa é a primeira foto aqui que eu estou colocando, onde estão aqui os líderes do Cazaquistão, Ucrânia. Bem ao centro estava ali o careca, né? O mais careca de todos, pelo menos o Mikhail Gorbachev, que na época, o presidente da União Soviética. Daí o da Bielorrússia na época também, e a Rússia também, o Boris Yeltsin, onde eles assinam a dissolução da União Soviética, né? Isso foi em meados
do ano de 1991, quando isso de fato ocorreu, né? E a partir daí, esse mesmo grupo reuniu-se, menos o Gorbachev, no dia 21 de dezembro do mesmo ano, para tratar de como eles administrariam essas armas. Então, inicialmente, eles chegaram ao seguinte acordo: nós não vamos usar essas armas sem um consultar o outro, e é sob a coordenação da Rússia. E todos concordavam. Até aí estava claro que eles não iriam devolver as armas, né? Que eles iam ficar tudo com cada um com as suas armas. E aí, 9 dias depois, ou seja, o dia 30 de dezembro, né, do mesmo ano, então essa reunião foi no dia 21 de dezembro de 1991, e no dia 30 de dezembro houve outra, onde eles criaram um grupo de comando nuclear estratégico, né, onde eles decidiram que todas as decisões seriam em conjunto e seriam comandadas pela Rússia, né? O Yeltsin participou, o da Ucrânia, o do Cazaquistão, o do Bielorrússia também participaram disso. Mas no meio disso, no dia 25 de dezembro, o Gorbachev já tinha entregado a mala, onde tem os códigos, né, para ele mandar para as bases de lançamento, dizendo que tem que lançar, que é real. Não, ele entregou para o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, né? Então, isso aconteceu assim, né? Eu vou mostrar agora, na próxima foto, então, agora, a foto das armas nucleares, né? Então, são essas armas nucleares aqui, que carregam as ogivas, são foguetes que carregam as ogivas nucleares. Eles mostraram isso, inclusive, em paradas militares, né? Então, essas ogivas aqui, elas estavam na Ucrânia e elas poderiam atingir não só a capitais europeias, mas elas atingiriam também, dessas 1.240, em torno de mais ou menos 80%, elas estavam dirigidas para cidades norte-americanas, né? Ou seja, nos Estados Unidos da América. Tem uma outra visão aqui agora de uma outra arma nuclear, né? Essa aqui já é uma coisa, aquela é mais antiga, né? Mas mais moderna, mas já ainda da época soviética, é uma ogiva, em que, quer dizer, aqui eu coloquei ogiva soviética, escrevi ali em cima, mas ela pode carregar mais de uma ogiva, esse complexo aqui, né? Hoje essas armas, elas carregam, tem algumas que carregam uma ogiva só, tem outros foguetes que carregam 8, 12, e podem chegar até 24 ogivas alguns foguetes, né? Hoje nessa visão mais moderna. E aqui também mostrar, para finalizar essas fotos, esse aqui é o campo, essa foto é da BBC, eu tirei da BBC de Londres, de uma matéria que eles fizeram sobre esse campo aqui. Então aqui são 18 mil metros quadrados de área totalmente poluída pela radiação nuclear. E todas as explosões e a destruição de todas as armas desses países foram, além dos testes que eles faziam aqui, foram destruídas nesse campo aqui, que era no Cazaquistão. No Cazaquistão, esse campo existe ainda, né? Ele está lá, e a Rússia já fez mais testes, né? Ela tem uma relação, na realidade o Cazaquistão é um satélite da Rússia, apesar de ser hoje um estado independente. Eles mantêm lá esse campo, eles fazem testes lá ainda, né, para as armas nucleares atuais. Mas durante todo o período soviético foram feitos 500 testes nucleares, ou seja, 500 explosões nesse campo foram feitas. Agora eu vou voltar... Bom, pessoal, como vocês viram meu breve relato sobre essa questão nuclear, minha opinião, e já era na época, quando isso estava acontecendo, eu não mudei, eu acho que foi um péssimo negócio para a Ucrânia. Desde o ponto de vista financeiro, né, essas armas nucleares, essa quantidade total de armas nucleares, elas têm um preço ali em dólar, isso não muda, né, uns 2 trilhões de dólares. É um valor muito grande. Vocês vejam que um valor desses foi tirado de outras áreas da economia para a corrida nuclear. Isso vocês vejam que toda a União Soviética tinha 45 mil ogivas. Nós estamos falando de perto de 2 mil na Ucrânia. E ela seria o terceiro, ela era, já na separação, só com essas armas nucleares, era o terceiro país mais poderoso com armas nucleares, do ponto de vista nuclear. Porque não são muitos países que têm, né? Existem alguns países que têm, que já é permitido, né? Eles tiveram antes de 1º de janeiro de 1967, tais como os Estados Unidos, a Rússia, né, que tinha isso, a China,
A China, quem deu a tecnologia foi a Rússia, através do Khrushchev, o presidente Khrushchev da União Soviética, que passou essa tecnologia, deu inclusive de presente uma bomba atômica para eles seguirem de modelo, fizerem uma engenharia lá reversa e poder fazer a bomba, e auxiliou com técnicos, inclusive. Eles hoje são já há muito tempo um país nuclear, né? A França e a Inglaterra, esses 5 países. Agora vocês sabem que tem outros, né? Que eles não jogaram pesado na época, mas a Índia tem, o Paquistão tem, né? Israel tem suas bombas atômicas, ou vamos dizer assim, ogivas nucleares, né? Muitos outros têm, ainda mais outros. Esse é para citar apenas alguns. E tem alguns que estão mal resolvidos, que há uma pressão da comunidade internacional que tem as armas atômicas, e principalmente pelos Estados Unidos, tipo a Coreia do Norte e o Irã. Eles não querem que tenha de jeito nenhum, mas tem alguns que eles toleram que tenham, né? Mas que não sei se vão tolerar isso sempre, embora que eles já tenham mais de um há muito tempo, não é fácil de tirar isso. Mas por que foi um péssimo negócio para a Ucrânia, né? Eu diria o seguinte: a Ucrânia teria, eu listei aqui, vocês podem depois até escrever embaixo, mais 4, eu listei 4 itens que eu acho que foram importantes para a Ucrânia. Primeiro, poder dissuasório muito grande. Ou seja, o poder de dissuadir qualquer ação de outro país, né? Então a Ucrânia não tem isso, ela teria com as armas nucleares. E acho que sentimos falta agora, quando a Rússia pegou a Crimeia, quando está invadindo o Donbass, né? Também domínio de tecnologia nuclear, de armas nucleares. Isso é importante, continuaria pesquisando, né? Melhorando, aprimorando, continuaria dominando essa tecnologia. Seria um dos grandes jogadores, como falam os termos em inglês aí bonito, players, no mercado de armamento nuclear, né? Melhora com isso, essa pressão faz com que você consiga fazer melhores acordos. Olha, eu tenho arma, né? Os acordos são melhores. E a capacidade de pressão também num país desses é melhor. Agora, vocês vejam o que aconteceu. No final, quando isso foi já acordado, aí a Ucrânia assinou um acordo, né? Eu acho que até uma cláusula lá que ajudou a convencer o Congresso, além da ajuda, é que ela teria uma ajuda militar de defesa quando qualquer outra força estrangeira invadisse a Ucrânia. Você não vê? Não acha isso engraçado? Cínico. Por que cínico? Porque quem assinou quero fazer uma correção. Num dos meus vídeos anteriores disse que a França assinou esse acordo. É incorreto, a França não assinou esse acordo, né? Mas a Rússia se comprometeu a defender a Ucrânia caso houvesse alguma ameaça ou invasão por força externa. E nem os Estados Unidos, a Inglaterra. Então esses 3 países assinaram embaixo e se comprometeram a defender. O que aconteceu? O primeiro país que invadiu foi a Rússia, aquele que tinha obrigação acordada, ou seja, o que eu acho também ninguém pensou no passado, na história, sempre como foi essa relação com a Rússia. A Rússia sempre nos traiu, ou melhor, sempre traiu a Ucrânia. Todas as vezes, desde a sua fundação. Desde o Yuri Dolgoruk, quando ele saiu com o seu pessoal da corte, o príncipe da corte de Kiev, que fundou Moscóvia. Fundou Moscou na região de Moscóvia. E aí começou a Rússia, quando ele atacou o pai. E o filho dele, mais tarde, destruiu Kiev e cortou a cabeça de todo mundo, matou um montão de gente, né? O Tsar, para citar alguns, Pedro Grande, mesma coisa. Catarina a Grande, mesma coisa. E aí você vai, durante todo esse período, Stalin, o Holodomor, onde morreram 10 milhões de pessoas, entre famílias inteiras, homens, mulheres e crianças, impostas pela fome. Ninguém analisou essa história, estava todo mundo feliz. Parece vendo o Yeltsin, né, que era um cara bacana para eles, se relacionava, fazia parte do mesmo grupo, mas tinha uma pessoa, vamos chamar assim, que já estava trabalhando a nível status de ministro, na corte do Yeltsin, que virou
virou presidente agora. Aliás, já está aí bastante tempo. Depois que o Yeltsin saiu, o Vladimir Putin é quem comanda até agora. E vai comandar até 2036, de acordo com a mudança que fizeram agora na Constituição russa. Vai ser o tsar mais longevo, e ele é novo, tem só 67 anos. Em outubro agora, no dia 7, ele vai completar 68 anos. Então, cuidando da saúde, ele vai viver bastante. Vai ser o maior ditador, o maior tsar ditador da história da Rússia. Então, acho que nós perdemos com isso. Nós não deveríamos ter entregue as armas nucleares, né? Apesar das dificuldades, tinha que brigar e continuar com as armas nucleares. Nem não precisava estar com as 2.000, nem com as 1.240. Metade disso já estava bom, talvez 30% já é um grande poder dissuasório. Porque as outras nações por aí não têm 30% do que a Ucrânia tinha, né? Tirando a Rússia, lógico, e os Estados Unidos. Né? É muito limitado, porque é caro você produzir e manter, né? Uma arma dessas, milhões, quase, algumas até bilhões entre pesquisa e tudo para fazer das novas hoje a laser. Então é isso. Essa é a minha conclusão, de que perdemos com isso, e que tem esses 4 itens que a gente poderia ter melhores condições de negociar com todo mundo, e principalmente com os principais players mundiais, né? Quero fazer um pedido: inscrevam-se no canal, ajudem o meu canal a crescer, isso nos motiva a produzir e procurar fazer coisas de melhor qualidade. E divulguem, mandem no Facebook para os seus amigos, seus parentes, e para todas as suas redes sociais que vocês tiverem, né? Eu também estou no Twitter, no @velgasum. E quero que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a humanidade, que nunca haja uma guerra nuclear, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia, e a todos nós brasileiros, paz e bem.